entende a literatura nesse livrinho aqui, né, a importância que ele dá para a linguagem literária, como aquela linguagem através da qual a gente, de fato, pode ver o mundo, porque a gente ultrapassa os limites do tecnicismo. Vimos, na referência desse livro aqui, a teoria dos 4 discursos, Aristóteles em Nova Perspectiva. Vimos os 4 tipos de discurso, que era o discurso poético, que era a linguagem da possibilidade, o discurso retórico, que é a tentativa, é o discurso da verossimilhança, do parecer verdade, que é o discurso de eu tentar convencer o outro, de não estar atrelado à verdade, né? Só parecer verdade. E obviamente, você pode, nesse discurso, estar falando a verdade, mas não é o objetivo dele. O terceiro discurso era o dialético, que é quando você começa a colocar em questão. Vejam, eu acho que na aula passada eu dei um exemplo de você olha para um terreno, aí diz, esse terreno é forte o suficiente para eu construir uma casa nele. Não precisa fazer teste de dureza de solo, de nada, de resistência de solo, de nada, porque ele parece ser bom. Veja, aqui tem um monte de casa construída. Você vê, nenhuma delas tem pilar, nada, está tudo normal, então esse terreno também é bom. Aí você convence as outras pessoas que estão ali de que aquele terreno é bom para construir. Mas isso é o discurso retórico, né? Esse segundo nível. O terceiro nível, vamos dizer que tem alguém ali que diz, essas casas podem estar construídas, mas quem me garante que elas vão estar em pé daqui a um ano? Quem me garante que esse terreno, a parte de baixo dele, não é simplesmente um areal? Então, vamos fazer análise de solo para ver, a gente pega de vários pontos aqui para ver se existe uniformidade. Vamos ver. Faz experiências. Isso é o que o discurso dialético, porque dialético vem de diálogo. Não é uma voz só, tem que ser mais de uma voz tentando conversar, apresentar os seus argumentos. Isso é o que o dialógico ou o dialético significa nesse contexto. Não tem nada a ver com aqueles dialéticos do pessoal da política, que aí já é outra conversa. E o último discurso que a gente viu foi o discurso lógico ou analítico, que é o discurso científico. Na visão da filosofia, você tem o nível mais baixo, que seria o discurso poético, depois o discurso dialético, o discurso retórico, o discurso dialético e o discurso lógico. Para a literatura, a gente tinha a fala cotidiana, a linguagem, o jeito de falar que você usa para ir comprar 1 quilo de arroz ali na bodega da esquina. A linguagem prática, que é a linguagem técnica, a linguagem dos políticos, dos juristas, aquela galera toda. E o último nível, o nível mais alto, era o nível da linguagem literária, a linguagem de imaginação, que é aquela linguagem que não trata do mundo como ele é, mas como o mundo poderia ser. E aí, nesse meio do caminho, a gente saiu conversando sobre os livros que influenciaram a leitura dos clássicos, que influenciaram grandes autores, a questão do navio, do clássico vir de navio, né? Porque entrar no mundo dos clássicos, e aí cabe uma ressalva interessante e importante. Um dia me perguntaram, professor, eu não tenho o hábito de ler. O que é que o senhor me aconselha? Eu disse, começar pelos clássicos? Eu disse, não. Eu aconselho você começar pelo que você gosta. Procure primeiro uma coisa que você goste de ler. Porque não existe nada pior do que você fazer alguma coisa de que você, primeiro, nem saiba se vai gostar. Primeiro. Então, o ideal é que você comece por alguma coisa que você gosta. Você gosta de ler Harry Potter? Mergulhe de cabeça, porque não é uma leitura fácil. O universo de Harry Potter não é uma coisa fácil. Eu gosto de Percy Jackson. Leia, meu amigo, mergulhe nisso. Tenha medo de ser feliz, não. Você, sei lá, eu gosto de suspense. Vá ler suspense. Leia primeiro, comece pelo que você gosta. Porque ler é um exercício. Ninguém me diga, se algum de vocês fazem academia, ninguém me diga
que a primeira vez que você foi para academia, você foi por gosto, que saiu dali moído como se levou o coice de 10 jega-prenha de uma vez só. Ninguém me diga que aquilo tem prazer naquela desgraça. Eu mesmo não faço. Meu exercício é levantar e abaixar livro. Eu faço levantamento de livro. Tá aqui, eu desmonto isso, aí boto tudo para cima, desço e faço minha atividade física aqui. Tomando uma Coca-Cola com um biscoito recheado, que é saudável. Não, brincadeira, essa parte eu não faço não, senão eu já nem pescoço tinha mais, né? Que o pescoço começaria das orelhas para baixo. Aí vejam, pelo menos eu tento ter uma vida, já que eu não faço atividade física, não faço mesmo, de nenhum nível, eu não corro nem para pegar um ônibus. Eu não dou uma carreira nem para pegar um ônibus. Eu prefiro ficar sentado esperando que passe outro. Aí a Evelyn está ali pensando, e esse professor nem pega o ônibus sim. Eu pego o ônibus Ô, sim. professor, você não sabe o que é correr atrás de um ônibus desesperado para chegar cedo no IFAL? Soube muito quando eu era mais novo. Depois que a gente vai ficando velho, o joelho já não aguenta mais, a idade vai transformando a gente num bagaço de cana. Professor, mas a gente já tá um bagaço de cana também. Eu falo a gente, porque adolescente hoje em dia, não faz, a maioria não faz exercício, não. Eu sou totalmente sedentária e não me orgulho Ah, disso. eu gosto, eu Nesse gosto. momento Tem eu coisa. estou deitada Olha, nesse o maldito. melhor estágio da vida humana foi quando o ser humano se sedentarizou. Porque esse negócio de sair catando, e como é que chamavam? Os caçadores-coletores, isso não é de Deus, não, homem. Nossa, Isso não professor, é de lembra Deus, Professor, do dia? não. pela A expressão melhor coisa foi neste quando inventaram de plantar trigo e disseram, eita, tá bom a gente parar desse negócio de andar pelo mundo feito umas almas vaqueiras e parar num canto, a gente joga essa semente aí no fundo do quintal e brota um tremendo matagal. E aí depois a gente colhe, faz pão e todo mundo come, vive satisfeito. Aí plantaram uva, fizeram vinho. Pronto, tá. O que precisa mais? Tem pão e tem vinho. Ou suco de uva. A vida já tá no que deve ser, homem. professor, quando inventaram o delivery, ninguém faz nada mais. Isso é coisa de Deus, viu? Professor, lembrei do dia. Entrega em domicílio é coisa de Deus. Liga aí, Alex. Lembrei, o senhor falando aí de ônibus, né? Lembrei do dia que quando eu tava saindo do IFAL, o meu ônibus tava passando já. Aí o meu ônibus é o seguinte, meu ônibus passa um e demora um ano, umas 2 horas pra passar de novo. A não ser que Eita. nesse dia, professor, deu uma carreira tão grande que eu quase fui atropelada, que eu nem tinha visto. O sinal tava fechado, tava aberto, e eu nem tinha visto os outros carros passando. Só sei que eu vi uma brechinha assim, de uma carreira, o carro buzinou e eu entrei dentro do ônibus. Pois é. O que é que eu faço? Eu uso aquele aplicativozinho chamado Citamob. Porque eu, Professor, tô, só eu sabe que é chego, triste. eu tenho aula, vamos dizer, quando tava aula presencial, e eu tava com preguiça de dirigir, que dirigir não é coisa de Deus, não. Você não lê, você fica preocupado porque tem um camboio de bicho papão, de alma de outro mundo, que fica se metendo na sua frente. Tem uns alunos que querem pegar o ônibus, aí sai desesperado correndo na frente dos carros, capaz de se matar. Né, Alexandra? Aí você tem que estar atento a isso tudo. E quando você está no ônibus, quem tem que estar com essa preocupação é o motorista. Exatamente. Aí eu vou, eu olho aqui, o ônibus que passa no IFAL vai passar daqui a 10 minutos. Boto meu livrinho debaixo do braço, vou para o ponto do ônibus. Vou contar um segredo, deixa eu pegar ali. Mas não espalhe isso não, viu? O professor pedindo pra gente não espalhar, sendo que tá gravando a aula, mas ok. Olha, tá vendo esse livro aqui? Sim. Vivendo a Filosofia. Olha. Para colocar o meu Kindle dentro.
Aí o cara vai, quem vai querer roubar um livro de filosofia? Você bota aqui debaixo do braço, tá no ônibus, e ainda deixa umas páginas livres que é para ler, fingir que tô lendo. Porque aí Vou colocar tá o quê aqui, dentro, professor? todo cavadinho, estraguei um dos meus livros, Vou aí eu colocar boto o meu celular, abrir uma brechinha pra botar o boto celular dentro. um Kindle dentro e vou para todo canto. Então quer dizer que o senhor Meu comprou um Deus. livro só para colocar outro Não dá pro livro camarada aí dentro. com ele, do jeito que Marcel anda, você andar com isso, o cara pensa logo que é um celular, aí leva, depois vai ficar puto porque só tem livro dentro, aí vai voltar para querer matar a pessoa. Não é melhor ele já encontrar você com um livro que já deixa você quieto? Aí quando eu ando, é porque roubaram minha carteirinha. Eu pegava, olha, é a carteira do IFAO, com o negócio de passe aqui atrás, que você passa e encosta lá na frente, pronto. E R$ 10 para o camarada comer alguma coisa, né? Uma merenda quando der, um churrasquinho ali na esquina do Bom Preço. Professor, E só assim, sabe o que é tristeza quem sai do IFAL e vai andando até a Rua do Comércio para pegar ônibus. eu sei o que é isso. Eu morava perto do Zé Tenório antes, quando eu estudava no IFAO. Eu moro no Ouro Preto. Eita, Ouro Preto, na época que eu morava por ali, não tinha nada, era só mato. Bom, eu sou de Penedo, então pode falar à vontade. Eu sou de Penedo, então pode Gosto falar demais de Penedo. Trabalhei 5 anos lá. Lá no IFAO de Penedo. Sim, vamos para a nossa aula de hoje, antes que acabe o nosso tempo, a gente aqui nesse bate-papo. Tá legal esse bate-papo, mas eu acabo a aula e depois a gente segue no bate-papo. Sim, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar os óculos, porque eu não enxergo não de óculos, não. Eu tenho que ver aqui onde foi que a gente parou. Então, eu tinha dito que a gente... Agora, deixa eu tirar aqui, eu só boto os dois quando vocês falam, porque senão vai me dando uma dor de cabeça com esses dois fones, eu conversando, aí a caixa de ressonância aqui vibrando, esses dois fones atrapalham. Menino, que susto da gota me deu agora. Sumiu um que estava aqui e entrou Ana Clara no lugar, que estava com a câmera aberta. Quando a câmera fechou, apareceu Ana Clara no lugar. Eu pensei que era esse Marcos que estava e ele sumiu e entrou Ana Clara no lugar. Eu digo, oxente, como é isso? Que era um homem nesse instante e virou uma mulher. Assim, na ligeireza da gota dessa. Deus que me dê fêmea. Vamos lá. Apesar da solidez, da dureza do mármore com que foi construída a civilização, o mundo grego, o que foi que sobrou inteiro do mundo grego? Porque os grandes templos gregos, a gente só tem as ruínas dele. Das grandes cidades gregas, foram todas destruídas e construídas por cima, as cidades subsequentes. O que a gente tem inteiro dos gregos são as obras literárias. Por incrível que pareça, o papel foi mais resistente do que... Apesar de que naquela brincadeirinha de pedra, papel, tesoura, o papel ganha da pedra, né? Ou vocês não sabem nem do que é que eu estou falando. Eu brinco disso com meu filho, ele me enrola, velho. O menino tem 4 anos, me enrola. Ele fica esperando quando eu boto pedra, ele, papel, pai, ganha aí. Digo, já começa pequeno. Ah, assim, não, véio. professor, velho. Perdendo Oi? pra criança, meu irmão. Tá meio enrolão, bicho. Ele espera, quando a gente vai... Pedra, papel, tesoura. Aí quando eu boto pedra, aí ele... Papel, ganhei, pai. Você é perdedor. Mas para. Olha ele aqui. Só sei que nessa brincadeira de pedra, papel. Oh, que... Não é meu xodó. Vai lá brincar. Aí, então, reparem que
até na brincadeira o papel ganha da pedra. E na história isso aconteceu, né? O mundo grego, a pedra, o mármore se desintegrou, mas o papel continuou. Professor, o cabelo do seu filho é muito bonito. Também acho. O meu sonho era ter um daquele. Mas o meu é esse que... Agora o meu cabelo é estranho. O meu tem que viver que nem caranguejo, tem que ser amarrado. Porque se ele vai crescendo, eu tenho que aparar, porque ele vai começando a ficar assim. E nem se fosse, sei lá o que, é um cara estranho. Não é de Deus, não. Quem foi que falou isso? Quem é que tá paquerando meu filho? A Crislaine. Tutupão. Vamos lá. Então, sobreviveram as obras de Homero, sobreviveram as obras de Sófocles, de Eurípides, de Ésquilo, de Sócrates, Platão, Aristóteles, de Tucídides, historiador. Sobreviveram essas obras e o mundo grego não sobreviveu. Quase que a gente não sabe nada deles, né? E todas essas obras que sobreviveram continuam tendo muita coisa para dizer para a gente. Monteiro Lobato, eu já falei isso na aula passada, Monteiro Lobato fez diversas adaptações de obras da mitologia grega para as suas obras. Ele colocou, por exemplo, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu estou falando do livro, eu não sei se, eu não lembro que eu assisti aquela versão que a Globo fez há vários anos, quase em preto e branco ainda, mas eu não me lembro, porque também faz muito tempo, eu não me lembro se ali tinha as adaptações que ele fez, por exemplo, existem episódios em que tem Minotauro, aquelas coisas do mundo grego que Monteiro Lobato pegava todas aquelas referências e colocava-as dentro da sua obra literária. Muitos autores brasileiros partiam, muitas vezes, de histórias gregas para contar as suas histórias. A linguagem comum, por exemplo, está cheia de referências à mitologia grega. Essa autora dá até uns exemplos. Por exemplo, a palavra labirinto. Quando a gente fala de labirinto, a gente está falando de mitologia grega, porque o labirinto foi uma construção que Dédalo, o pai de Ícaro, Dédalo e Ícaro. É porque assim, o rei, eu acho que foi Teseu, tinha um minotauro numa ilha, só que esse minotauro, o pessoal tinha que ficar dando sacrifícios humanos a ele. Aí um rei se invocou e não queria mais oferecer esse sacrifício. Só que se ele não oferecesse, o minotauro ia vingar-se da civilização. Então, o que foi que ele fez? Mandou Dédalo, que era um grande engenheiro, construir um labirinto para que o Minotauro ficasse preso no labirinto. Fazer uma construção, não era um labirinto, era fazer uma construção. Então, Dédalo fez a construção e chamou-a de labirinto. Era um labirinto porque dificilmente você conseguiria sair dela. Acontece, porém, que o rei depois mandou prender Dédalo e Ícaro, o filho deles, dentro do labirinto. Só que eles também não sabiam como sair dali. E aí, Dédalo, que era um engenheiro, moldou com cera e as penas das abelhas, moldou com as penas das aves, né, daqueles aves de mar que tinha por ali, moldou duas asas e fez 2 pares de asas, um para si e outro para o filho, e eles voaram, e depois estavam voando e Ícaro caiu dentro do mar, porque ele voou alto demais e o sol derreteu a cera das asas e ele afogou-se. Então, a gente tem, por exemplo, labirinto dentro do nosso linguajar e outras tantas. É porque eu não tomei nota de todas, elas estão aqui no livro e eu agora não me lembro de nenhuma. Na página 30, aqui do livro, essa autora diz o seguinte, que negar a possibilidade sobre o acesso, né, à mitologia, às obras do mundo clássico, ela diz que negar isso às futuras gerações é um desperdício absurdo. Equivale a jogar no lixo um patrimônio valiosíssimo que a humanidade vem acumulando há milênios. Uma boa maneira de se apresentar essas histórias para os jovens
é contá-las de maneira oral. Eu terminei fazendo isso agora, né, contando a historinha do labirinto, obviamente, muito resumidamente, essa história é bem maior do que isso. Sobre o labirinto, duas coisas interessantes. Depois, teve um desafio que o rei Minos, que foi Minos, eu disse Teseu não, mas foi Minos que fez o desafio que quem matasse o Minotauro ia casar-se com a filha dele. Então, o Teseu aceitou o desafio e disse para o rei, olha, a gente vai de velas pretas. Se a gente voltar de velas pretas é porque não conseguimos matar. Se voltarmos de vela branca, as velas do navio, é porque a empresa foi bem sucedida. Então, a filha de Teseu, que chamava-se Ariadna, que estava junto na expedição e era com quem o outro deveria casar-se, quando Teseu foi entrar para matar o Minotauro, ela deu um fio, uma linha, e ele, para encontrar o caminho de volta, ele ia puxando esse fio, essa linha, até encontrar o Minotauro. Quando o matasse, vinha seguindo a linha de volta para encontrar o caminho com facilidade. Tanto que existe, de vez em quando, tem a expressão que é o fio de Ariadne, quer dizer, a tábua de salvação. E aí Teseu voltou tão feliz que se esqueceu de mudar o pano do navio de preto para branco. Aí quando o rei Teseu viu que o navio estavam voltando com a vela, com o pano preto, porque a filha do rei estava sendo levada para ser oferecida em sacrifício. Aí o rei o que é que imaginou? Que o Minotauro tinha devorado a filha dele. E aí ele se joga do alto do castelo e morre nas pedras da praia. E aí, quando eles chegam, encontram lá o rei morto, aí é que dão fé de que não tinham mudado a cor do pano, que era a senha que eles tinham estabelecido. Mas existe um segredo nos labirintos. De todo e qualquer labirinto, você pode sair sem precisar do fio de Ariadne. Sabiam disso? Você bota sua mão se você estiver dentro de um labirinto. Se você estiver num labirinto daqueles de papel, você faz o seguinte. Coloque sua mão numa das paredes. E siga aquela parede. Nunca mude. Vá com aquela parede. Você vai necessariamente para fora do labirinto. Faça isso depois, pegue um labirinto na internet, imprima e pegue a caneta, vá seguindo uma parede, fazendo todos os contornos que aquela parede fizer e você vai sair do labirinto. É como numa casa. Se você chegar numa casa, colocar sua mão em qualquer parede da casa, você vai arrodear a casa, entrar nos quartos, sair do quarto, entrar em banheiro, sair de banheiro. E uma hora você vai chegar na porta da saída. Que as paredes todinhas vão se encontrar e levar para um canto só. Porque ele era redondo, o labirinto. Ele só tinha uma entrada e uma saída. Ele era redondo, no centro, e dali você ia ter que... Só que um monte dava para canto nenhum. Aí você chegava num caminho sem saída, continuava seguindo a parede. Até que saía. Esse é o segredo para sair de um labirinto. Existem também as histórias da Bíblia. O Ocidente é formado por um tripé. A gente não pode se esquecer disso. Olha. O Ocidente é formado por um tripé. Quais são esses três pés? A filosofia grega, especialmente a lógica aristotélica, o direito romano e a moral judaico-cristã. Essas três coisas são o tripé que formam o Ocidente. Tanto que existe um grupo, que é chamado Escola de Frankfurt, cujo principal objetivo, Antônio Gramsci, toda a galera que segue Gramsci, cujo único e principal objetivo é destruir esse tripé para derrubar o Ocidente. Aí atacam a família, atacam a filosofia, atacam o conhecimento, a filosofia, o direito, para destruir, minar o Ocidente e conseguir destruí-lo. Porque é sobre isso, sobre esses três pés, que se organiza a filosofia, o mundo ocidental. Por isso, independente da crença, uma vez que ela é formada com esse tripé, independente da crença, é importante a gente ter contato com esse texto que é formador do nosso universo cultural. Além do que, a Bíblia, ela está cheia de histórias que podem e devem ser contadas para as crianças. Obviamente, a gente tem que omitir aquelas historinhas um tantico mais violentas, né? Que tem um bocado ali, tem umas historinhas eróticas também, que a gente é bom evitá-las. Mas, por exemplo, a história da Arca de Noé, a Torre de Babel,
José e seus irmãos. Tem até um conselho fabuloso ali na história de José, que é o seguinte: você nunca revele para ninguém, nem para as pessoas mais próximas, quais são os seus planos, que sempre vai ter gente de olho grande tentando atrapalhar os seus sonhos de se realizarem. Guarde os seus sonhos para você. Depois que eles estiverem realizados, as pessoas vão ver o seu sonho realizado. José era bobinho, ficava contando o sonho para os irmãos queriam matá-lo. Olha, ali está um pé de planta meu que eu tirei. O bichinho estava tão feio ontem na porta de casa. Eu não acreditava nesses negócios que o povo tinha olho de seca pimenteira, né? Aí eu botei um pezinho de planta ali, o bichinho feio. Eu ficava, botava adubo, botava água e nada dessa planta melhorar. Eu disse, eu vou tirar porque eu vou dar fim a ela. Botei dentro de casa. 30 minutos. Eu fui ao quarto descansar um pouquinho. Quando eu voltei, a planta parecia outra. Só porque saiu do lado de fora de casa, onde estava o povo com os olhos grandes. Eu agora estou com medo desses negócios. Porque a planta está aqui, ó. A planta está aqui, linda, linda, aqui no pé da minha biblioteca. E ela ontem estava parecendo um defunto. Diga aí, quem é que está falando? Um adubo natural, fertilizante natural para a planta seria você urinar nela. Espera aí, viu? Deixa eu botar, porque eu só escuto se tiver com os dois. Fale. Você urinar na planta ajuda ela a crescer, sabia? Ah, deve ajudar muito. Mas essas plantas, eu boto ureia, né? Mas eu boto pó de café, que tem nitrogênio, e pó de café. Eu tomo bastante café todo dia de manhã. Entre 4h30 da manhã e 8 da manhã já vai mais de 1 litro de café, 1,5 litro. Aí eu boto pó de café de uma dessas filtradas, feito cada vez que eu vou tomar, tem que ser feito, eu não guardo café. E casca de banana, bate no liquidificador e coloca na planta, porque tem potássio e nitrogênio. Porque a ureia precisa ser curada, ela não pode ser simplesmente jogada ali. Porque não é só a ureia que tem, né? Tem outras substâncias mais que podem ser danosas. E depois fica uma caatinga bonita dentro de casa. A pessoa entra, tá aquele fedor de mijo dentro de casa. Gustavo, rapaz. Foi Gustavo que deu essa ideia. Com consciência vai mijar na planta, pelo amor de Deus. É só não vazar. E sem falar que só dá resultado misturando com água, né? Porque a ureia tem que reagir com água para formar amônia, que vai ser usada como fertilizante. Pelo menos ela vai crescer, né? Eu sei que tá no curso errado você, viu? Tem que se mudar para Marechal para fazer meio ambiente. Tem a história de Sansão e Dalila, a passagem do Mar Vermelho. Então tem muita coisa, história. E ela influenciou, por exemplo, Machado de Assis escreve um romance chamado Esaú e Jacó. O interessante é que esse romance de Machado de Assis, os dois irmãos não se chamam Esaú e Jacó. Só a história que se chama Esaú e Jacó. Por quê? Esaú e Jacó eram dois irmãos. Se alguém conhece a história, me desculpe estar recontando, mas para quem não conhece, Esaú e Jacó eram dois filhos de Isaac, e que viviam brigando. Nunca se davam bem. Tanto que, em determinado momento, um passa a perna no outro e recebe toda a herança do pai, e esse vai ter que fugir, porque senão o outro ia matá-lo. A mãe descobriu que ele queria matar e disse, vá-se embora para casa de seu avô. Avô não, era tio, porque o avô, o pai dela, que eu não me lembro qual era o nome, já tinha morrido. Ele foi para casa do irmão dela, de Labão, para casar-se lá. Só que aí ele fica trabalhando lá. Tem uma poesia de Camões, que ela não tem nome, mas é sobre esse episódio. 7 anos de pastor Jacó servia, mas 7 anos de pastor Jacó servia. Ai, meu Deus, como é? Eu sei as poesias, depois eu vou me esquecendo. É a idade, eu acho. O Otávio tem uma poesia muito boa para lhe contar, professor. Oi?
7 anos de pastor Otávio Jacó sabia. servia, Labão, pai de Raquel Serrana Bela, mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias na esperança de um só dia, passava contentando-se com vê-la, porém, o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe dava Lia. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora assim negada sua pastora, como se não a tivera merecida. Começa a servir outros 7 anos, dizendo, mais serviria se não fora para tão grande amor, tão curta vida. E aí Esaú e Jacó, esse aí é um poema de Camões, né? Que é com o tema de Jacó e a amada dele, Raquel. Esaú e Jacó eram 2 irmãos briguentos. Na história de Machado de Assis, apesar de o título ser Esaú e Jacó, é Pedro e Paulo o nome dos irmãos, que viviam brigando. Um era monarquista, outro era republicano, e eles não estavam de acordo em nada. O único acordo que tiveram foi que se apaixonaram pela mesma mulher, para mais motivo de briga entre eles. E Érico Veríssimo, que escreve também um poema, um livro, e o título é Olhai os lírios dos campos, que eu acho que é alguma coisa do Novo Testamento. Olhar os lírios do campo, não semeiam nem colhem, não. É uma coisa assim. Não sei não. Os lírios do campo que nem fiam, sei não. Mas é alguma coisa que ele vai comparar com Salomão, Jesus. Mas aí ele tira dessa passagem, né? Olhai os lírios do campo. Vamos ver onde é que está isso e começa a passagem para não ficar dizendo informação, faltando os pedaços, né? Se alguém aí souber... Mateus 6, professor. Como é? Mateus 6. Sim, mas como é? É referente a não se preocupar com o dia da manhã, porque... Não, mas eu não estou falando disso, não é explicação, é o texto. Como é o texto? Se eu não me engano, olhai os lírios dos campos. Não fazem roupas para vestir. 26. Não, Mateus 6, 6, meu Deus, cadê? 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso blá, 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 28. E quanto ao vestuário, porque andais solícitos, olhai os lírios do campo. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Veja, então, é alguma coisa que está entranhada em nossa cultura, queiramos ou não, gostemos ou não. Agora, a gente precisa fazer uma viagem por outro período, né? Sai do mundo grego, do mundo da Bíblia, vamos pelo mundo medieval. Expressões como mesa redonda, por exemplo, estão relacionadas com a história do rei Arthur e os cavaleiros da tábula redonda. Tábula é a expressão em francês, em italiano, table, em inglês table, que é mesa. Em português antigo chamava-se távola, do latim tábula. E aí, hoje é que a gente chama de mesa, mas antes chamava-se tábula. A tábula redonda. Era uma mesa redonda onde ninguém era mais importante do que ninguém. Porque ninguém sentava na cabeceira da mesa, porque não tinha cabeceira. Então todo mundo sentava em igualdade, o rei e todos os seus cavaleiros, que eu acho que eram 12. As histórias de cavaleiros influenciaram, por exemplo, a produção cultural europeia desse período medieval, chegando, inclusive, até a literatura de cordel brasileira. Então, você vai encontrar na literatura de cordel, aqui nas feiras dos interiores, ainda, por exemplo, histórias de cordel sobre os 12 da Inglaterra, que eram os cavaleiros da Távola Redonda, os 12 de Inglaterra. Histórias do rei Arthur, contadas em verso pelos cantadores aqui no Nordeste. Então, vejam que essas histórias, a influência que a gente recebeu dessas histórias medievais de cavaleiros, ainda tem ressonâncias. Se você chegar na literatura mais moderna ainda, você vai, ou pelo menos nessa mais prestigiada, porque a literatura de cordel termina sendo alguma coisa assim,
prestígio, por puro preconceito, mas você vai encontrar, por exemplo, as obras de Tolkien. O Hobbit e o Senhor dos Anéis estão nessa história meio que de cavalaria. As inúmeras obras baseadas nas histórias do realismo fantástico, de que a gente vai tratar melhor no próximo módulo. Deixa eu ver aqui se é o próximo módulo mesmo. Gente, eu perdi o papel. Deus santo. O próximo módulo a gente vai tratar literatura e realismo fantástico, o módulo 7. Aí eu não vou tratar disso aqui, porque vai ser um módulo especial para esse realismo fantástico. Não é possível falar dessa época também sem a gente referir o famoso e imortal Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. É preciso também considerar, e aí a gente já está saindo do período medieval, para o chamado aspecto onírico, de sonhos, o aspecto fabuloso das narrativas. Aqui podem ser elencadas as obras de Shakespeare, por exemplo, As Mil e Uma Noites, as histórias de Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver, a epopeia de Gilgamesh, que é um texto mais antigo do que os textos da Bíblia, e alguém dizem os críticos lá que, por exemplo, a história do dilúvio, do dilúvio. Tem um bocado de história da Bíblia que é baseada nessa história desse Gilgamesh. Aí tem um texto de filosofia chamado A Utopia, um romance filosófico, A Utopia, de Thomas More, em inglês. O 1984, de George Orwell. Agora está passando, acho que eu vejo de vez em quando algumas coisas dessa lá no Instagram, eu acho que deve estar passando Big Brother. E o Big Brother é inspirado nesse livro, 1984. Qual é a ideia? É que você está sendo sempre vigiado. Que tem o grande irmão, na verdade, Big Brother é uma tradução estranha, né? Porque lá no livro vai estar traduzido como grande irmão. Só que Big Brother em inglês significa o irmão mais velho. A ideia de que, eu não sou melhor do que você, mas se você não fizer o que eu mando, o pau quebra nas suas costas. Você morre, desaparece. Então, esse grande irmão, ou o irmão mais velho, como seria a tradução melhor, é o chefe desse mundo distópico. É uma utopia completamente absurda, completamente sem sentido. A utopia de Thomas More é um mundo distópico também. Utopia significa um lugar que não existe. Topos, topografia, descrição do lugar. Topos é lugar e o é o prefixo grego de negação. O topos é um lugar que não existe, o não lugar. Que Thomas More fala de uma sociedade perfeita onde ninguém passava necessidade, uma ilha onde todo mundo vivia perfeitamente, onde todo mundo era amigo de todo mundo, que a vida era perfeita, a paz reinava, todo mundo comia bem, todo mundo tinha tudo o que queria. Tem essa utopia, depois tem a utopia de 1984, de George Orwell, e A Revolução dos Bichos, que é um livrinho fininho, muito gostosinho de ser lido, mas muito profundo. Não é alguma coisa para ser lido em um dia ou dois. Precisa pelo menos, acho que uma ou 2 semanas, apesar de fino. Depois você tem Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que é também uma distopia. Então, você tem o Admirável, a Utopia, que é uma sociedade perfeita. Você tem o 1984, a Revolução dos Bichos, todos dois de George Orwell, que é uma crítica ao comunismo. Você tem o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, que é uma crítica ao capitalismo, à sociedade capitalista, e o outro é uma crítica à sociedade comunista, sociocomunista. Navegar pelos clássicos não significa apenas leitura de livros, sugere a autora. Ela pensa que entrar nos clássicos através do cinema também é uma boa. Pelos motivos de que eu já falei na aula passada, eu não acho uma boa ideia, porque é aquela história de você comer a comida que outro já mastigou.
A pessoa mastiga e diz, eu tô com preguiça de mastigar. Aí a pessoa mastiga e bota na sua boca a comida. Assistir a um filme, para mim, é isso. É comer essa comida que já foi mastigada por outra pessoa. Porque o filme, o que é? É simplesmente a interpretação que aquela pessoa teve daquela história. Por isso que quando você vê, você assiste, você lê um livro primeiro, no caso de um filme baseado num livro. Se você lê o livro primeiro e você for assistir ao filme, dificilmente você vai ficar satisfeita com o filme. Porque se fosse você que tivesse feito, teria sido muita coisa, senão todo o filme teria sido diferente. Porque foi o jeito como você leu, a interpretação que você teve, as coisas que você percebeu. No filme, são essas mesmas coisas, só que diferentes, porque serão as percepções que teve o diretor do filme, as coisas que ele percebeu, as coisas que tocaram a ele, que não são necessariamente as mesmas coisas que vai tocar os outros leitores. Cada leitor, quando se depara com um livro, com uma obra escrita, vai conversar com aquele livro. Por isso que as percepções de cada um a respeito de um livro vão ser sempre diferentes. A gente vai ter muita coisa que se encontra, mas também vai ter muita coisa que se desencontra. Aí nisso eu discordo da autora, porque eu não acho que assistir a um filme seria o equivalente. Porque quando você assiste ao filme, além disso, quando você assiste ao filme e vai ler o livro, você já não tem mais a sua interpretação. Porque tudo que você vai ler, agora você vai lembrar-se do filme. É a interpretação que o diretor do filme teve que vai ser a sua interpretação agora. Os contos de fada, essas são fabulosos. São uma obra de igual valor dos clássicos, mas que sofre uma dicotomia extremamente importante. Porque alguns dão importância, alguns não dão importância e outros que tem os que não dão importância e os que consideram sem nem valor. Porque não dar importância não significa dizer que não tenha valor. Significa que eu não me importo. Pode até ter valor literário, mas não me interessa. E outros que não têm nem valor. O que é que significa isso? Que, como ela não tem valor literário, elas são oferecidas às crianças. Aí a autora, na página 68, diz o seguinte, que isso é um duplo preconceito e inteiramente negativo, inteiramente equivocado. Esses preconceitos podem advir do fato de que essas histórias dos contos de fada foram criadas por pessoas anônimas do povo e não por prestigiados escritores. Não tem um nome. Essas histórias foram aparecendo. Ninguém sabe quem criou Chapeuzinho Vermelho ou Cinderela. Essas histórias foram se desenvolvendo. A forma final foi fruto de um longo percurso. Primeiro surgiu um núcleo original e vários outros núcleos foram sendo ajuntados com o tempo. As histórias, portanto, têm origens remotíssimas e podem estar relacionadas, por exemplo, a ritos de passagem. A autora ela faz uma interpretação interessante sobre a questão aquela que dorme, a Bela Adormecida, né? Que vai e tem a maldição que ela, quando chegasse numa determinada idade, ia tocar a agulha da roca, ia furar o dedo. Aí a interpretação que ela dá é que isso tinha a ver com a primeira menstruação, por causa da idade. Então, eram histórias que estavam relacionadas com o rito de passagem, você sair de uma fase e entrar noutra fase de sua vida. E aí, isso é a única interpretação possível? Não, é uma das interpretações possíveis. Lembre-se daquilo que eu disse. Não há possibilidade de a gente pegar uma obra literária e ter só essa interpretação, porque ela já não é mais obra literária, se tiver uma interpretação só possível. Ela tem que ser aberta para não para uma infinidade, mas para uma grande quantidade de interpretações possíveis, que estejam, obviamente, relacionadas com aquilo. No século XVII, somente, é que eles tomaram a forma literária que a gente tem hoje. Por exemplo, Hans Christian Andersen, que é dinamarquês. Por exemplo, A Pequena Sereia, se eu não me engano, A Pequena Sereia foi ele que
que criou essa história, porque durante essa época, especialmente no século XVII, houve um grande interesse por esse tipo de literatura. Então, algumas pessoas começaram a sair pelos povoados e recolhendo essas histórias que as pessoas contavam, tomando nota delas, para que essas histórias não se perdessem, que as pessoas continuassem contando isso, para que isso ficasse imortalizado, não somente agora na memória, mas também num livro, que as pessoas pudessem consultar para tomar como base para suas histórias. E aí Hans Christian Andersen, por exemplo, os irmãos Grimm, na Alemanha, tiveram esse grande mérito. E Ítalo Calvino, na Itália, agora no final do século XIX, início do XX, também saiu pela Itália recolhendo essas histórias das tradições populares. E eu acho que aqui no Brasil, quem faz isso de alguma maneira, pelo menos ali na regiãozinha dele, não na região do Brasil todo, é Monteiro Lobato, quando bota, por exemplo, a história de Jeca Tatu, a história do Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, todas essas histórias que eram contadas pelo povo, coloca isso como personagens dos seus livros. O politicamente correto, com a sua chatice, quer destruir os contos de fada também. Porque a menina não pode mais o príncipe, esperar pelo príncipe. E essas conversas, né? Aí a autora diz que esse aqui é um comentário meu, não é dela. Ela tem um comentário parecido que eu vou dizer já. A ignorância dessa galera está no fato de que eles não sabem que o valor de uma obra literária é simbólico, não é real. É um simbolismo. O problema é que eles não conseguem decifrar o símbolo. Para eles só existe o que está aqui. Lembram-se que na aula passada eu disse que a linguagem literária é aquela que ultrapassa o mundo real? A gente tinha os 3 níveis lá que eu falei, né, do Northrop Frye, que era a linguagem cotidiana, a linguagem prática e a linguagem literária. A linguagem literária, diz ele, é aquela que, ultrapassando os limites do tecnicismo, nos possibilita ver o mundo real. E aí, essa galera não consegue interpretar o valor simbólico das obras, achando que aquilo é valor real, acha que o livro é errado, que não pode, que deve ser destruído. Mas o que é que a gente pode esperar dessas pessoas que enchem a cabeça com materialismo dialético? Que tem um cérebro que não consegue ver além dos olhos. Essa gente, diz a autora, passa por cima do fato de que não se lê literalmente. Quem não tem intimidade com livros e ignora esse tipo de coisa, que a leitura de uma obra literária não tem que ser visto como uma obra real. A obra literária é um símbolo. Ela só representa alguma coisa, ela não é alguma coisa. Porque se ela for alguma coisa, se ela disser isso é assim, ela já não é mais obra literária. Ela pode ser qualquer outra coisa. E ainda diz a autora, na página 77, ler uma narrativa literária é um transporte para um outro universo, onde o leitor se transforma em parte da vida de um outro e passa a ser alguém que ele não é no mundo cotidiano. Lembra-se que eu disse a vocês que da imaginação moral, a gente, na leitura, a gente vive outros mundos, a gente vive outras vidas, a gente vive um outro tempo. Quando a gente está lendo uma obra de literatura, a gente se transforma no personagem que a gente gosta. Por isso a gente sofre. É como, por exemplo, uma coisa interessante que o George Martin, o autor lá do Game of Thrones, percebeu, foi que as pessoas se encantavam pelas personagens. Então foi o que ele fez, que no Game of Thrones você não se encante por ninguém, porque todo mundo ali vai morrer. Todo mundo vai ter seu momento de glória e todo mundo vai decair. Quando a gente lê o volume 1, que se apaixona pela família Stark, por Ned Stark, ele, da maneira mais esdrúxula do mundo, é assassinado. Professor, você já assistiu algum anime? Hã? Você já assistiu algum anime? Já assistiu o quê? Algum anime? Sei nem o que é isso. É aquele japonês, é? É. Não bate muito com a minha natureza, não, isso. Você não sabe nem o que é, como é que você vai saber que não bate na natureza? Porque eu já vi...
eu já vi esses negócios como. Já vi, assim, um dia eu passei. Eu gostava dos filmes japoneses do passado, Jaspion, Spectreman. Mas aí uma vez eu vi Cavaleiros do Zodíaco. Goku, acho que é esse o nome do negócio. Meu Deus, que bicho chato é aquele? Ô, professor, então quer dizer que se eu pegar um livro e um jornal, né, eu vou ler um jornal, eu vou dizer, não gosto de ler. Por quê? Porque eu li um jornal e achei chato. Aí eu não gosto de ler porque eu não gostei de um jornal? Não, eu estou dizendo que eu não tenho tanta coisa, eu não assisto nada, praticamente. Eu não gosto muito de filme. Menos ainda de anime. De livros, filmes, etc. Ah, eu gosto. De livros, sim. E anime que retrata várias coisas. Cada anime tem um público-alvo, assim como cada livro tem um público-alvo. Dá se comparar um Vidas Secas com o Diário de um Banana. Mas, peraí, esse anime é o quê? É história em quadrinho, não é? Esse anime é o quê? História em quadrinho, não é isso? Não, é animação japonesa. Então, por que você está comparando com o livro? Porque há vários gêneros de anime para diferentes públicos. Assim como sim, mas eles não são livro. Não. Tem livros também que se chamam mangakas. Mas são história em quadrinho. Mangá é história em quadrinho. Sim. Tá, mas aí você tem que comparar, olha. História em quadrinho você compara com história em quadrinho. Não dá para comparar um mangá com Vidas Secas, que nem você quis fazer aí. Como o senhor falou. Como o senhor deu aquele exemplo do Mickey da Turma da Mônica. Não, eu estava falando de leitura. A pessoa que acha que é o tampa só porque leu o Código da Vinci, eu disse, para a pessoa que está acostumada a ler da Mônica, mas repare que depois eu comparei Turma da Mônica com Mickey, com Pato Donald. Eu não fui comparar com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu comparei Turma da Mônica com gibi, com outro gibi de nível mais alto. Eu não cometi o erro de comparar um gênero com outro completamente distinto. Eu quis trazer a comparação para a sua realidade, para você ter uma interpretação melhor e mais fácil do assunto que eu quero passar para você. Ah, mas tudo bem. Mas eu tenho tanta coisa para fazer para eu ir analisar Tem um monte de gente que faz análise desses filmes. Tem tese de doutorado. Se você procurar na USP, tem. Sim, eu já Eles vi, vão então. ter uma explicação bem mais fundamentada do que eu, né? Eu não assisto nem filme. Na minha vida toda eu devo ter assistido uns 4 ou 5. Porque não é muito a minha praia de comer comida que outro já mastigou. Eu gosto de mastigar, de sentir o gosto. Mas lembre-se disso, comparar só o que pode ser comparado. Comparar gêneros diferentes é que nem você dizer, vou comparar uma maçã com uma pera, mas não tem termo de comparação. Você não tem um ponto que você possa comparar uma maçã com a pera. Você pode comparar a maçã argentina com a maçã brasileira tipo exportação, ou com a maçã italiana, ou com a maçã selvagem. Você compara maçãs com maçãs, peras com peras. Não dá para você dizer que maçã e pera são duas coisas que podem ser comparadas, que são gêneros diferentes, sabores diferentes, tudo nelas são diferentes, até o tempo, até a duração. Você compara história em quadrinho com história em quadrinho. Aí eu admito que você pegue um mangá e vá comparar com um nível mais alto. Pegue a história do Mickey e do Pato Donald e as histórias Disney, que são mais bem elaboradas, obviamente, do que uma história de Maurício de Souza. E os mangás que também tem um nível de organização bem mais bem feito do que uma Turma da Mônica, aí você diga, aí eu vou comparar o nível simbólico que está por detrás desse e daquele outro. As imagens que são ali retratadas, os signos de movimento, aí você pode comparar tudo isso, mas dentro do mesmo gênero. Sair daqui, comparar a Turma da Mônica com sei lá, um filme, não tem condições. Gibi, compara-se com gibi, livros com livros, filmes com filmes. E filmes
Não dá para comparar um romance, um melodrama com um filme de terror. Professor, então vou comparar Death Note e Mona Lisa, porque os dois são obras de arte. São da mesma época, são do mesmo estilo. Os dois são obras de arte, professor. Não. Death Note Aí é um anime. você vai querer comparar todos os seres humanos só porque são seres humanos. Não dá. Uma coisa é você pegar Da Vinci, que viveu num século determinado, que pertenceu a uma escola determinada de arte, e querer comparar com outra escola. Eu não vou me dar nem o trabalho de perder tempo com essa discussão, porque a gente está perdendo tempo numa aula, numa coisa que não vai levar a canto nenhum. Que você está levantando uma série de hipóteses que não se sustentam, que elas não têm bases, que o primeiro vento que der, ela vai cair. Porque, eu vou comparar. Como é o nome desse artista que você disse? Nome de quê? Do artista que você falou que você queria comparar aí a Mona Lisa com ele. Não foi um artista, não. Foi... Como é? Foi um termo irônico que eu usei para dizer que tem um anime chamado Death Note, que ele é um... Então, pera, você tudo na sua vida parte dos animes. Todo termo de comparação na sua vida são os animes. Então, Da Vinci compara-se com anime. Livro compara-se com anime. Filme compara-se com anime. O seu ponto de comparação para tudo são os animes. Então, a gente não fala a mesma língua, porque os pontos de comparação têm que partir de coisas comuns. São artistas. Não, peraí, não. Eu não posso comparar Van Gogh, que é de uma escola completamente diferente, com a Mona Lisa, que é uma escola completamente diferente. Você tem que pegar os renascentistas e talvez compará-los. E mesmo assim, não sei se seria um juízo de valor. Então, você precisa entender depois o que significa comparar, para depois não cometer esse mesmo erro. Até agora, se você reparar, eu não fiz comparações. A única comparação que eu usei foi mastigar, assistir a um filme é comer alguma coisa que outra pessoa mastigou. Mas eu não comparei nenhuma obra. Eu falei de coisas comuns que existem entre Camões e entre os Lusíadas e a Eneida, mas eu não fiz comparação que esse era melhor, aquele era pior, ou porque são a mesma coisa. Você que partiu desse pressuposto. Você deu uma chance, prova. A chance de quê? Assistir pelo menos alguma coisa assim, porque pode ser que não interesse o conteúdo, mas reflexões que tem dentro de diferentes obras podem proporcionar alguma coisa que acarretem a você. Olha, tá vendo isso aqui? Tudinho. É coisa que eu tenho que ler. Não dá para eu ir pegar e agora investir em mangá. Tem tanta gente fazendo isso, a gente não pode abarcar o mundo com as pernas. Você gosta desse universo? Dedique-se a ele. É aquilo que eu disse no início dessa aula. Leia aquilo que você gosta de ler. Só não perca de vista que a cultura japonesa é uma cultura completamente distinta da nossa. E que pouca ou nenhuma contribuição deu para a nossa formação cultural. Quando eu estou dizendo formação nossa, eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do Ocidente inteiro. Leia os japoneses, mas não se esqueça de que você vive no Ocidente. E que precisa minimamente de uma formação sobre as coisas do Ocidente. Mas é importante estudar essas outras culturas. Eu é que não tenho muita paciência para eles. Porque é um universo simbólico completamente diferente. Do japonês, tipo, por exemplo, na história que teve, sei lá, movimentos culturais, por exemplo, no Japão, anime. Mas também tem algumas matrizes africanas que eu
comecei com histórias em quadrinhos, que foi meio que da bisavó minha, que não era nem quadrinho, era tipo uma história só. Aí fui pesquisando mais e eu vi que tem um gênero cultural para isso também. Aí acho que a parte da Europa também tem um lá para a Rússia, mais ou menos, sendo que é bem diferentes os padrões culturais, né? Então acaba sendo meio estranho. Tem aqui no Ocidente também, que é mais isso de filme, série e tal. Esse de filme eu não tenho muita paciência de ficar 2 horas. E série agora que ninguém quer fazer mais filme, todo mundo só quer fazer série, que o negócio não acaba nunca. O filme era tão bom, porque apesar de tudo eram só 2 horas. As séries são, cada vez é 1 hora e meia, 10 episódios dentro de uma série, aí você fica escravo daquilo. E é como você mesmo disse, professor. Os dois vão ser a interpretação que a pessoa está tendo daquilo ali. Não é a mesma coisa de você ler um livro. Mas tem gente que gosta, né? Eu conheço um monte de professor de português que nunca leu um livro. Sério mesmo. Um dia eu cheguei em Penedo, quando eu trabalhava em Penedo, eu disse, faz muito tempo isso. Acho que o professor nem tá vivo, mas aí eu estava conversando com as pessoas, disse, eita, esse ano eu já li 20 livros, era antes de junho isso. Ele disse, quantos? Eu disse 20. Ele disse, vixe, que eu acho que na minha vida toda eu não li 20. Professor de português. Sei lá ver. Nos contos de fada, a gente, como em toda literatura, e aí eu acho que isso é universal, nesse caso, em toda literatura, pelo menos eu sei que na Rússia, se você pega Dostoiévski, essa galera toda, a literatura europeia toda, a literatura como um todo é simbólica. A gente não pode esperar, por exemplo, quando você pega as histórias de qualquer gênero, inclusive dos animes, você não pode esperar que aquilo que está representado ali seja uma cópia da realidade. A arte, normalmente, ela supera a vida comum. Tem, na MGM, acho que a MGM é uma produtora de filmes, é aquela que tem um leão, é a MGM, né? Que tem um dístico, tem uma frase latina em volta de onde o leão aparece, que é ars gratia artis, a arte pela arte. Então, não é a arte pela vida, a arte como imitação. Não, é a arte simplesmente pela arte. E aí, quando a gente pega a linguagem simbólica dos contos de fada, elas têm a ver com os desejos, os medos e os anseios do ser humano em geral. O medo do lobo mau, o desejo de se dar bem, o Joãozinho e o pé de feijão, por exemplo, de conseguir alguma coisa que mude o rumo da sua vida. Então, essas histórias falam do ser humano ou de pedaços do ser humano, medos, desejos, anseios, paixões, amores. Algumas histórias são ambientadas no mar. Espera aí, eu só ouço se tiver os dois. Eu só boto um para saber que alguém está falando. O senhor já pensou em escrever algum livro? Não, eu não tenho muito jeito para escritura, não. Eu comecei a escrever um conto, mas eu não gosto dele, não. Vou tentar ler um monte de contos para ver se eu consigo escrever alguma coisa. Professor, licença, a aula vai até que horas? Nem sei. Não. Ixi, era até 16h40. Já estamos indo para as 17. Escuta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o texto lá. Ele já está... O texto da resenha que eu fiz dos 2 primeiros capítulos do livro do Frei, esse que eu citei, e do
E a resenha do livro todo, desse como e por que ler os clássicos. Como é uma resenha, pelo que a gente viu lá, tem coisas que